Fala galera, Laerte Viana na área. O UFC 297 que rolou no último sábado direto de Toronto, no Canadá, foi protagonizado por Sean Strickland versus Dricus Du Plessis. Porém, não é exagero dizer que Alex Poatan, mesmo sem pisar no queijo e sem sequer estar envolvido na categoria em que o cinturão estava em jogo, no peso médio, conseguiu de alguma maneira trazer os holofotes para ele. Ele viajou para acompanhar o evento em loco e foi tratado como uma verdadeira estrela por lá, ovacionado por onde passava ao ponto de um vídeo viralizar nas redes sociais, onde os fãs enlouquecidos gritavam em massa o seu bordão. Confiram esse vídeo. Chama! 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 Chama no chão, Poatan. Tudo isso é reflexo das suas conquistas dentro do octógono, de um carisma peculiar, onde o cara não precisa sequer dar um sorriso para ser carismático e também de uma consolidação interessante que ele vem fazendo da sua imagem nas redes sociais. Reparem que toda semana ele posta alguma coisa que mexe com os fãs, algum tipo de enigma sobre o seu retorno e as pessoas passam a mirabolar cenários, tentam entender qual é a mensagem e automaticamente o seu nome se mantém em evidência. E isso não é mera coincidência, é méritos do Poatan que entendeu como é que se joga o jogo e tá sabendo jogar. Tô falando isso porque essa semana tivemos mais um claro exemplo. Vou explicar. Na coletiva de imprensa pré-evento, um repórter questionou ao Strickland e ao Du Plessis se eles gostariam de subir de categoria para enfrentar o Alex. Enquanto o americano desconversou, o sul-africano foi incisivo ao dizer que desafiar o brasileiro fazia parte dos seus planos. Poatan, competitivo como é, não deixaria passar em branco. Na primeira oportunidade, logo após o Du Plessis conquistar o cinturão, ele foi até as redes sociais e escreveu: talvez uma última luta no peso médio? Pronto, novamente ele conseguiu trazer para si a atenção em um momento em que, na teoria, ele não estaria envolvido. Muita gente falando, inclusive, que seria a oportunidade dele vingar o amigo Strickland, que, aliás, para quem não reparou, o Alex ficou no corner dele nessa última luta. Du Plessis, que de bobo só tem a cara, foi às redes sociais e rapidamente fez questão de responder. Também entrou na dança. Eu te desafio, seria uma honra dividir o queijo com você. Olha, corajoso sul-africano, porque eu juro para vocês, de maneira mais imparcial possível que eu devo ser aqui por conta da questão ética e profissional, confesso para vocês que eu não consigo enxergar um cenário onde o Du Plessis se mantém em pé num duelo contra o Poatan por mais de 10 ou 15 minutos. Se o Strickland já o tocou 183 vezes durante 5 rounds e estragou a lataria do rapaz, imagino que faria o Poatan, que precisa de apenas uma oportunidade para desligar os disjuntor alheio. O MMA não é uma matemática exata e todos nós sabemos disso. Os encaixes são muito relativos, porém ainda assim é muito difícil, mesmo que no subconsciente, não fazer uma comparação inicial sobre como ele não teve nenhum tipo de dificuldade para pagar o Strickland na base da porrada em apenas 2 minutos, enquanto todos os outros sofreram para decifrar a trocação estranha do agora ex-campeão. A gente fica brincando aqui sobre o Poatan gostar de bater recordes, fazer coisas que poucos fazem, que outros não conseguem realizar. Se ele tentasse fazer isso, ele tentaria ser o primeiro duplo campeão da história do UFC descendo de categoria e não subindo. Em 2019, o TJ Dillashaw era campeão peso galo e tentou o cinturão dos moscas contra o Encerrudo, mas foi demolido logo no primeiro soco que recebeu. Eu sinceramente não lembro de um outro campeão descendo de peso. Se vocês conseguirem lembrar, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Dito tudo isso, se você me perguntar hoje, 22 de janeiro, se eu acredito nesse cenário do Poatan fazendo uma luta pelo cinturão dos médios, a minha resposta é não. Primeiro porque ele está nos meio pesados e, ao que tudo indica, pelo que ele vem falando nas redes sociais, semana passada apareceu confirmando que o seu empresário se reuniu com o UFC e que está tudo certo, que a sua próxima luta já está confirmada. Não sabemos se é blefe ou não, mas é o que ele fala. Bem provável que saia algum anúncio nos próximos dias. Ainda nessa linha, o que não faltam são boas opções com 93 quilos. O Jamahal Hill já está se recuperando de lesão e é, na teoria, um desafiante legítimo, e o Magomed Ankalaev acabou de nocautear o Johnny Walker e se consolidou como o primeiro da fila. Está só esperando o chamado do Ultimate. Isso sem contar que se antes, para o Poatan cravar 84 quilos na balança já era um sacrifício tremendo, imagina agora que ele subiu de peso, seu corpo mudou, se adaptou para lutar numa divisão acima. Seria ainda mais bizarro. A chance do Alex descer para o peso médio a curto prazo de maneira saudável, por mais profissional que ele e a sua equipe sejam, e são, porque eu acompanhei de perto o corte de peso para a primeira luta contra o Israel Adesanya em Nova York, em 2022, é praticamente zero. Seria contra a fisiologia humana. Na minha visão, é mais uma jogada inteligente do Poatan para se manter ativo e engajado nas redes sociais, algo que ele vem fazendo muito bem de um tempo para cá. É igual quando ele chega e fala que tem a ideia de subir para os pesos pesados, algo
algo que a curto prazo isso não vai acontecer. Pode acontecer lá no futuro, mas por agora não. Mesmo assim, ele sempre deixa ali a porta aberta para os fãs começarem a pensar, a gente aqui da mídia também, e o nome do cara vai se mantendo. Inclusive, se eu tivesse que apostar em um desses dois cenários, ele descer para o peso médio ou subir para os pesados, eu tenho certeza que por ele, pela equipe, seria muito melhor tentar o terceiro cinturão subindo de categoria e não voltando para 84. Ainda assim, hoje, primeiro semestre de 2024, terá que fazer a sua primeira defesa de cinturão com 93 quilos e acredito que o anúncio pode, inclusive, sair ainda essa semana. Mas aí fica aquela dúvida, vocês acham que seria inteligente para o Poatan voltar para 84, uma luta específica para ser duplo campeão, já que o encaixe contra o Duplessis é muito favorável para ele, ou não? Seria loucura demais e prejudicial para a sua saúde, tem que se manter com 93 quilos. Concordam comigo que é só uma jogada dele nas redes sociais ali para causar com os fãs, né, alimentar algum tipo de narrativa? Ou não, ou essa possibilidade de fato pode existir? O que vocês pensam a respeito desse burburinho que surgiu sobre Poatan e Duplessis e do futuro do brasileiro? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, quero saber o que vocês pensam a respeito. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais, dá aquela moral, se inscrever aqui no canal para a gente continuar crescendo. Estamos quase batendo 101 mil inscritos, foi muito rápido, né? Esse mês de janeiro vocês apoiaram demais, estou muito feliz. Semana está só começando, mas fiquem ligados, porque como sempre, como já estão acostumados, vai ser muito cheio por aqui, muitos conteúdos. Conto como sempre com a audiência e feedback de todos. Valeu!